Olá pessoal, prazer estar aqui mais uma vez. Hoje a gente vai conversar sobre um assunto um pouquinho difícil, tá? Difícil de entender, mas um assunto muito importante, que é relativo às mudanças, tá, nas regras do ICMS no estado de Mato Grosso a partir do ano que vem, né? A partir de 1 de 2020. Então a gente vai trocar uma ideia aqui. E o que a gente conversar aqui, pessoal, o intuito é despertar o interesse, tá? De quem talvez aí ainda não tenha tido acesso, né, a essas informações. O objetivo aqui não é explicar detalhadamente, nem corretamente como que funciona, quais são as regras fiscais envolvidas nessas mudanças, ok? Para você fazer o levantamento aí da forma correta de se fazer as coisas e o que está mudando, a melhor forma é você se informar aí com o pessoal da área fiscal, tá? Se você tem equipe fiscal interna, ótimo. Se você não tem, aí você procura aí a tua equipe contábil ou quem te dá assessoria fiscal. Mas vamos lá, tá? Resumidamente, pessoal, o que está mudando, está chegando ao fim aqui do ICMS garantido que nós temos aqui no Mato Grosso e da estimativa simplificada. O que acontece hoje quando nós fazemos a aquisição de uma mercadoria para revenda? Essa mercadoria vem, a título de exemplo, vem lá de São Paulo. Quando ela passa na barreira, eu já estou pagando o ICMS adiantado para a Cefaz de Mato Grosso, através do garantido. Isso vai deixar de existir a partir de 1 de 2020, tá? Essa é a mudança. A partir de 1 de 2020, então, eu vou passar a recolher o meu ICMS a partir das minhas vendas. Ou seja, ao invés de eu pagar o ICMS adiantado, eu vou pagar quando eu vender aquela mercadoria. Então, de imediato, o que vai mudar na emissão das minhas notas fiscais, tá? Eu vou ter que destacar, vou ter que calcular e destacar o meu ICMS nas minhas notas de venda, tá? Tranquilo, né? Eu não precisava preocupar com isso, porque era garantido, né? Então, o meu CST, eu utilizava lá, imagino que o 60, ou para quem é do Simples Nacional, o CSO-SN 500, que é relativo a ICMS cobrado anteriormente ou por substituição tributária. Agora não, tá? Agora, como eu vou recolher o ICMS no momento da venda, então eu preciso calcular e destacar o valor de ICMS nas minhas notas de venda. Parece muito simples, parece muito bom e na verdade é mesmo, né? Essa mudança, né? Da gente estar deixando de pagar adiantado e pagar na saída, pagar na venda. Mas tem alguns detalhes, tá, pessoal, que a gente tem que estar atento para não emitir notas incorretamente e não pagar imposto dobrado. Uma delas é a atenção ao regime do ICMS-ST. O ICMS substituição tributária, ele não é uma novidade, ele já existe, tá? Mas a gente vai ter que falar um pouquinho dele aqui porque ele vai causar um impacto aqui, né, nessa situação. Acabei de falar para vocês que a gente vai ter que destacar o ICMS nas nossas notas de venda e que o ICMS garantido é um regime onde a gente paga adiantado o ICMS para o fisco. Só que no ICMS-ST, pessoal, acontece a mesma coisa, tá? No ICMS-ST, o meu fornecedor lá de São Paulo ou de qualquer lugar, ele tem a obrigação de calcular qual é o valor de ICMS que a minha empresa pagaria no momento da venda. E ele já me cobra esse ICMS no momento que ele emite a nota e ele, meu fornecedor, fica responsável por repassar esse imposto para o governo, para o fisco, para a Cefaz. Então, se um item ele é sujeito ao regime de substituição tributária, quando eu faço a venda dele, quando eu emito a nota, eu não posso destacar o ICMS, conforme a gente acabou de falar, porque eu já paguei ele. O meu fornecedor já cobrou esse ICMS adiantado, como acontece hoje no garantido, né? Pessoal, o garantido e o ICMS são coisas diferentes, tá? É só a título de exemplo aqui, estamos colocando aqui como se fosse a mesma coisa, tá? Mas, enfim, eu já paguei o ICMS antecipadamente, então eu não posso destacar mais ele.
essa é uma das coisas que vai pegar para o ano que vem, tá, pessoal? Para vocês que emitem nota, vocês vão ter que saber se o item de vocês aí, ele é sujeito ao ST, se não é sujeito ao ST, se o fornecedor, ele cobrou de você o ST na entrada ou não. Se ele cobrou, você tem que emitir a nota fiscal de venda de um jeito. Se o item não é sujeito ao ST, você tem que emitir a nota de outra forma. Você tem que destacar o ICMS, ok? Como que eu sei se um item ele é sujeito ao ST ou não? Tá? Nós temos uma tabelinha, que é a tabelinha do SEST, e nós temos uma outra tabelinha, que é a tabelinha do NCM. SEST, se não me falha a memória, significa Código de Especificação de Substituição Tributária. O NCM é a nomenclatura comum do Mercosul, ok? Então, eu vou lá no sistema agora, eu vou mostrar para vocês aqui no cadastro de produtos. Nós temos aqui as duas informações, tá? Nós temos aqui o NCM e temos aqui o SEST, ok? Essas duas informações, elas são importadas do XML das notas do teu fornecedor. Então, se o teu fornecedor está mandando essa informação, provavelmente o teu cadastro aí mais recente, ele já está preenchido corretamente, ok? Bom, pessoal, o SEST, ele é uma norma, ela é uma tabela, vamos dizer assim, nacional, tá? Onde constam ali toda a relação de itens, tá? Que podem ser sujeitos ao ST, que podem ser, não significa que são. Por quê? Porque isso é por unidade federativa. Mato Grosso, ele pega a tabela SEST e escolhe quais itens da tabela SEST ele vai considerar no regime de substituição tributária. São Paulo tem o direito de fazer a lista dele e cada unidade tem o direito de fazer a sua lista. Porém, se o item não está na tabela do SEST, nenhuma Cefaz pode considerar aquele item como ST. Então, pessoal, como que eu sei se é ST ou não? Primeira coisa, está na tabela SEST nacional? Tá. Está na tabela SEST da unidade de destino, da unidade para onde eu estou vendendo a mercadoria? Tô falando aqui no enfoque de vendas agora, tá? Eu que vendo aí para revendedores, eu sou um distribuidor, sou uma indústria, eu vendo a mercadoria e o destino da mercadoria não é consumo, não é consumidor final, é para revenda. Então, naquela unidade de destino, tá? Se eu estou vendendo para um cliente lá do Mato Grosso do Sul, eu preciso saber, então, na hora de emitir a minha nota de venda para esse meu cliente, para revenda, eu preciso saber se lá no Mato Grosso do Sul, esse item que eu estou vendendo está sujeito ao ST. Se ele está sujeito ao ST, eu preciso fazer todos os cálculos, tá, do ICMS para que eu consiga emitir corretamente a nota lá para o meu cliente. Isso no enfoque de venda. Agora, no enfoque de compra, tá? Nós comprando a mercadoria de um fornecedor lá de São Paulo. O meu fornecedor de São Paulo, a mesma coisa. Ele tem que saber se aquele item que ele está me vendendo, ele é sujeito ao ST aqui no estado de Mato Grosso. Se ele for sujeito ao ST, o meu fornecedor precisa me cobrar o ICMS ST e já destacar na nota, ok? O MVA, margem de valor agregado, é uma das informações que eu preciso para calcular o ST. Falando de uma maneira bem simples, tá, pessoal? MVA é a margem que o governo acha que você vai ter na hora que você vender esse produto, ok? Então, o nosso fornecedor lá de São Paulo, ele tem que ter o MVA aqui do Mato Grosso, é por unidade também, tá? O MVA, daquele item específico, né? Ele precisa saber se o item está sujeito ao ST ou não. Tendo essa informação, ele calcula o valor do ICMS, tá? Com uma fórmula matemática própria para isso, ok? Bom, uma outra coisa aqui, pessoal, é a redução de base de cálculo do ICMS. Tem que fazer o levantamento aí de quais itens do estoque de vocês que tem ou não tem redução na base de cálculo, de acordo com a legislação, tá? Nessa informação aqui, a gente vai deixar alguns links, tá? Para que vocês acessem. Lá tem assim, alguns aspectos relativos à redução, alguns itens, não itens, mas assim, legislação falando a título de exemplo, tá? Itens de informática, com NCM de informática, redução da base de cálculo de 41%. Então veja bem, não fala lá em lugar nenhum, item por item, não tem uma tabela assim que me diz que o NCM tal tem 41%. Mas tem de forma genérica assim, e assim para cada ramo de atividade. Isso precisa ser interpretado e bem parametrizado para que vocês saibam, né, quais itens têm redução ou não.
Um outro ponto que vai pegar, tá, pessoal, é essa questão aqui, ó, do estoque atualizado em 31/12/2019. Pensa bem, pessoal, o que eu falei para vocês lá no começo, né? Eu vou falar aqui pela terceira vez. Nós vamos ter que destacar o ICMS nas notas de venda. A partir do momento que eu destaco o meu ICMS na nota de venda, eu vou ter que pagar esse ICMS para o governo. Agora pensa comigo, até 31/12 nós não estamos aqui no garantido, nós já não pagamos antecipado esse imposto dessa mercadoria que já está dentro do meu estoque? Pagamos. Então se eu simplesmente destacar o ICMS nas minhas notas de venda, eu vou pagar de novo. Eu vou pagar dobrado o ICMS que eu já paguei aqui dentro do regime garantido. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso levantar, tá? Quando eu digo eu estou falando nós, tá, pessoal? Cada um de vocês que está me ouvindo agora, que é responsável por essa área de estoque, área fiscal da empresa, nós vamos ter que fazer o levantamento aqui do estoque do dia 31/12, estoque de itens sujeito a ST, itens que não é sujeito a ST, né, para que eu esteja informando ao fisco qual é o meu estoque, certo? Em 31/12/2019. E para que isso? Esse estoque ele vai entrar como crédito, tá? Lá na conta corrente de ICMS de vocês lá na Cefaz. E a Cefaz ela vai devolver para vocês esse ICMS que vocês já pagaram em 8 parcelas, tá? Essa é a informação que nós temos até o momento, em 8 parcelas. Então, a princípio, nós vamos destacar normal o ICMS nas nossas notas de venda do ano que vem, porém, lá na hora de fazer a apuração mensal, a contabilidade ou o responsável por isso, ele vai ter esse desconto, vamos dizer assim, desse estoque aqui, que é relativo a esses itens aqui, tá? Que já foi pago o garantido. Ok, pessoal? No Varejo Master, tá? O Varejo Master, se você me perguntar assim, o Varejo Master está preparado aqui para atender essas mudanças? Não só o Varejo Master, imagine que qualquer software que emite nota, pessoal, ele emite nota do jeito que for preciso emitir. Então, não é questão assim do software, a questão é vocês aí da área fiscal da empresa, responsável pela correta emissão das notas, entender essas mudanças e parametrizar corretamente ali o sistema para que ele emita para vocês, né, de forma mais automática possível, essas NFE. São 1001 regras diferentes, tá? Praticamente impossível qualquer software englobar todas elas. Então precisa ter o dedinho de vocês ali nas parametrizações. O que nós queremos fazer para o ano que vem, tá, pessoal? Que é justamente para minimizar ao máximo o impacto e ajudar. Primeira coisa, nós vamos colocar para vocês, logo aqui no sistema, a gente não sabe ainda se aqui no cadastro de produtos, tá? Ou aqui no menu fiscal, uma função bem bacana, tá? Que ela vai tentar interpretar a legislação, tá? E vai tentar já sugerir para vocês, do cadastro de vocês aqui, quais itens o sistema acredita que está sujeito ao ST ou não em cada unidade federativa, né? Se esse item está sujeito aqui no Mato Grosso ou não, se está sujeito lá em São Paulo ou não. Mas isso é a título de sugestão, pessoal. Infelizmente a coisa não é tão simples, não é tão clara. Demanda, em certos aspectos, alguma interpretação jurídica, tá? Vamos dizer, fiscal, né? Alguma interpretação fiscal. Então não tem como ser automático. Vocês precisam ir lá e configurar se aquele item é sujeito ao ST ou não é, se ele tem redução de base de cálculo ou não tem, e qual é o percentual de MVA daquele item em cada unidade federativa. Tudo isso aqui a gente vai tentar fazer interpretando, tá, pessoal? Para dar uma ajuda, né, para quem for fazer essa parametrização. O sistema vai dar um alerta, olha, eu acho que esse item aqui, ó, ele é sujeito ao ST nessa unidade, o percentual de MVA eu acredito que seja esse aqui, né? E nisso vocês vão ter uma ajuda. Aí vocês podem ou não acatar aí a sugestão que o sistema vai estar dando para vocês, mas é sempre bom, tá, fazer aí a correção, né? Conversar com o pessoal mais gabaritado aí da área fiscal, seja do escritório contábil ou alguma assessoria, para estar auxiliando vocês nessa etapa, ok? Feito isso, pessoal, a gente tendo isso aqui no sistema, tá? E vocês configurando corretamente, a gente acredita que vai ser muito difícil sair uma nota incorreta. Mas qual que é a outra vantagem, tá? Falamos aqui da emissão das notas de venda.
Qual que é a outra vantagem de nós configurarmos isso no sistema com essa ajuda que eu acabei de falar para vocês? Quando você receber uma nota do seu fornecedor, o Varejo Master ele vai conseguir fazer algumas apurações e checar para vocês se o teu fornecedor destacou o ST na nota ou se ele deixou de calcular o ST de um item que é sujeito a ST aqui no Mato Grosso. Se ele destacou corretamente, ele fez o cálculo certo, né? Então, a gente tendo aqui o MVA, tendo as outras variáveis aqui da fórmula matemática, a gente consegue apurar isso aqui e dar um alerta para vocês. Ó, acredito que o teu fornecedor não emitiu corretamente essa nota. Entendeu? O ST que ele destacou aqui, ele destacou X e pelos nossos cálculos deveria ser X mais 1, né? Então, pessoal, é isso, tá? Como eu falei, é um pouquinho pesado aqui o assunto, tá? Foge um pouco aqui das nossas atribuições aqui do sistema, da área técnica aqui do sistema, tá? O intuito não é explicar, esmiuçar 100% correto aqui o que é o funcionamento. Talvez a gente possa ter falado alguma coisa aqui que não é a realidade, vocês confirmam aí com a equipe fiscal de vocês, mas o principal intuito é despertar o interesse em você que está ouvindo aí, que talvez não tenha tido nenhum contato ainda com essas informações, ok? Não vamos deixar para a última hora, tá, pessoal? Vamos ver já como é que a gente vai levantar esse estoque aqui, converse com o escritório de contabilidade, o que precisa mandar para lá, você tem que mandar uma lista de produtos constando aqui o SESH, o NCM e o custo do produto, e o escritório consegue gerar esse relatório lá. Vamos buscar essa informação aí, cada um de nós, tá? Se deixar para a última hora vai ficar um pouquinho difícil. E lembrando, se ano que vem nós começarmos a emitir notas aí sem destacar o ICMS, pode ser que vai dar problema, tá? Se eu destacar ICMS de um item sujeito a ST, pode ser que eu pague ICMS dobrado. Se eu não fizer a redução da base de cálculo de acordo com a alíquota, não sei o que vai acontecer, se vai pagar mais, né, ou se vai ficar sujeito a alguma punição. Ok, pessoal? Então, era isso que eu tinha que falar para vocês. Obrigado por ter assistido o vídeo e até a próxima.